Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cecília e hoje eu vou corrigir com vocês a semana 1 do PET, volume 2 de Física para o terceiro ano do ensino médio. Primeira questão. A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. Nesse caso, o enunciado quer dizer que a matéria está neutra, ela não está nem carregada positivamente, nem carregada negativamente. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria A é constituída somente de nêutrons. A gente sabe que os nêutrons são justamente as partículas neutras, então dá um pouco de vontade de marcar essa questão. Porém, se a gente estudar a formação dos átomos, a gente sabe que a identificação de um átomo, né, qual é o elemento correspondente daquele átomo, se dá justamente pela quantidade de prótons no átomo. Então, todo átomo no seu núcleo vai ter uma certa quantidade de prótons e de nêutrons. Então, essa afirmativa está incorreta. A gente não tem matéria que seja constituída somente de nêutrons. Letra B. Possui maior número de nêutrons que de prótons. Como a gente já viu, os nêutrons são neutros. Então, eles não vão fazer diferença para dizer se um corpo está carregado ou não. Um corpo pode ser um corpo positivo. Ele pode ter uma grande quantidade de nêutrons ou uma pequena quantidade de nêutrons. A quantidade de nêutrons não interfere nas propriedades elétricas do material. Alternativa C. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons. E a gente sabe que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Se eles estão em igual quantidade, eles vão se equilibrar, né? O corpo não vai estar nem muito positivo, nem muito negativo. Ele vai estar um meio a meio ali, que é justamente o estado neutro. Então, essa afirmativa está correta. E por último, o corpo é constituído somente de prótons. E se a gente sabendo que os prótons são positivos, se o corpo fosse constituído somente de prótons, ele estaria positivo. Então, ele não estaria em seu estado normal, no seu estado neutro. Então, essa afirmativa também é falsa. Então, a gente já sabe que a resposta da primeira questão é a letra C. A segunda questão, um isolante elétrico. E aí, vamos relembrar um pouco o que é um isolante elétrico. Nos corpos isolantes, os núcleos dos átomos não permitem a liberação dos elétrons nas camadas mais externas, e não haverá condução através deles. Então, um corpo isolante é aquele que os elétrons estão muito presos ao núcleo, eles não podem transitar livremente pela matéria. Então, vamos ver as afirmativas. Um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente. Na verdade, ele pode receber mais elétrons, por exemplo, mas ele dificilmente vai deixar eles passarem, deixar eles saírem de lugar, principalmente liberar os que eles já tinham. Então, essa afirmativa está errada. Ele pode receber elétrons, ele pode ser carregado eletricamente. Letra B. O corpo não contém elétrons. A gente já leu ali que nos corpos isolantes, o núcleo não permite a liberação dos elétrons que ele tem. Então, é um corpo que tem sim elétrons, ele só não libera eles com muita facilidade. Letra C. O corpo tem de estar no estado sólido. Não, ele não precisa. A gente tem átomos de matérias que estão em vários estados e que tem esse comportamento de isolante. Alguns exemplos muito legais são o ar, que é considerado um ótimo isolante elétrico, e a água destilada. Então, um exemplo no estado gasoso e um exemplo no estado líquido de materiais que são isolantes. Então, essa também está incorreta. Tem necessariamente resistência elétrica pequena. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a dificuldade que um corpo impõe na passagem de elétrons. E a gente já viu que esses corpos não liberam facilmente os elétrons, então eles vão ter uma grande resistência elétrica, né? Eles seguram bem esses elétrons. A gente já está imaginando que a última está certa, né? O isolante elétrico não pode ser metálico. E por quê? Os metais são organizados de uma forma muito interessante. Normalmente, os núcleos estão bem organizados em camadas, e os elétrons, eles estão no que a gente chama de nuvem de elétrons. Eles estão em volta de todos os átomos, passando por todos ali, e o tempo todo mudando de lugar. Então, essa configuração faz com que os elétrons estejam muito soltos, muito desconectados, de forma que eles conseguem passar com uma certa facilidade, eles conseguem transitar naquela matéria com uma certa facilidade. Então, ao invés de isolantes, esses corpos são bons condutores, porque os elétrons passam por eles com facilidade. Então, a resposta da questão 2 é a letra E. Na questão 3, as palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são, respectivamente. Vamos dar uma lida. Se a um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas.
O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto. Então, vamos entender o que está acontecendo. Quando a gente tem um corpo neutro e a gente acrescenta partículas negativas, esse corpo tende a ficar negativo. Então, agora, como que a gente vai fazer para carregar o corpo positivamente? Normalmente, a gente pensaria, vamos acrescentar cargas positivas. Mas não é exatamente assim que acontece. Porque as cargas positivas, elas normalmente são fixas. Os prótons estão presos ao núcleo daquele átomo. Para a gente separar um próton de um núcleo, isso é uma reação nuclear, e não é isso que a gente está estudando agora. Então, quando a gente fala de carregar positivamente ou negativamente um corpo, a gente basicamente está falando dos elétrons. Ou a gente vai colocar mais elétrons, que vai deixar o corpo mais negativo, ou a gente vai retirar elétrons, e é isso que vai deixar o corpo mais positivo, com excesso de cargas positivas. Porque todos os prótons vão continuar lá, mas vai ficar faltando elétrons para equilibrar com esses prótons que sobraram. Então, podemos também carregar positivamente um objeto. A gente já sabe que a gente não pode acrescentar cargas positivas. Então, a gente vai retirar partículas negativas. E a gente vai deixar, portanto, um excesso de cargas positivas. Então, como é que a nossa frase vai ficar? Podemos também carregar positivamente um objeto, retirando partículas negativas e deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. Ali, como está a resposta na letra B. Vamos falar agora sobre a quarta e última questão. Essa questão traz um texto muito legal que fala sobre descargas elétricas que ocorrem quando tem água na atmosfera, ou seja, quando vai chover. Essas descargas são conhecidas como raios e relâmpagos, e esse texto vai explicar bastante sobre eles, com alguns dados bem legais. Mas a gente não vai falar muito dele agora, porque ele já explica toda a questão que ele está trazendo. Vamos dar uma olhada na questão que a gente vai ter que resolver. Considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras, eletricamente neutras, A, B, C e D. Então, a gente tem inicialmente um bastão de vidro, e ele vai ser atritado em um ambiente seco com uma flanela. E ele vai ficar positivamente carregado. Isso é, a flanela vai tirar elétrons desse nosso bastão. Após esse processo, ele vai ser posto em contato com a esfera A. O que vai acontecer nessa situação? O nosso bastão tem várias cargas positivas e a nossa esfera até agora está neutra. Ela tem cargas positivas e negativas na mesma quantidade. Só que as cargas negativas, elas sempre são atraídas para as cargas positivas. Então, várias cargas negativas, vários elétrons vão sair da nossa bolinha em direção ao bastão, porque elas estão sendo atraídas pelo excesso de cargas positivas no bastão. Mas vão sair todas as cargas negativas da bolinha para o bastão? Não, porque essas cargas negativas, elas se repelem. Então, se elas forem todas, lá vai ficar um monte de cargas negativas, elas vão se repelir, então elas vão mandar algumas de volta para a nossa esfera, né? Uma confusão. Então, apenas algumas vão, de forma que a situação fique equilibrada. Então, a nossa esfera A, ela vai perder algumas de suas cargas, então o bastão vai ficar um pouco menos positivo, mas a nossa esfera A vai ficar mais positiva do que ela estava antes, né? Ela estava neutra, ela perdeu algumas cargas que foram divididas entre ela e o bastão, e agora ela vai ficar positiva. Então, a gente separa esses dois, a nossa esfera A ficou positiva, e agora a gente tem duas esferas, a B e a C. E elas estão alinhadinhas ali, igual fala o comando, e as duas estão neutras por enquanto. A gente vai chegar a elas bem pertinho da esfera A, mas elas não vão se encostar. A passagem de cargas acontece apenas entre corpos que estão se encostando. Um elétron não vai pular de um corpo para o outro. Mas o que vai acontecer nessa situação? A nossa esfera A está cheia de cargas positivas e elas estão atraindo as cargas negativas. Então, entre a esfera B e a esfera C, que tem um monte de cargas positivas e um monte de cargas negativas, vai acontecer isso aqui. As cargas negativas todas vão se aproximar da esfera A, porque positivo e negativo se atraem. Então, e aí vai sobrar um monte de cargas positivas na nossa esfera C, que está mais longe da esfera A. Então, as cargas vão fazer essa separação. Quando a gente separa as bolinhas, as cargas vão continuar separadas por causa dessa situação que a gente já falou. E agora nós vamos acrescentar a nossa última esfera ao nosso problema, a esfera D. E essa esfera D, ela vai ter um fio terra conectado a ela. O que é um fio terra? É um fio que está ligado ao solo e ele é condutor, ele deixa as cargas passarem por ele livremente. O
que vai acontecer nessa situação? A nossa esfera B, ela está carregada com vários elétrons. E a esfera D tem elétrons e prótons. Quando a esfera B se aproxima da esfera D, os elétrons da esfera B vão afastar os elétrons da esfera D, eles vão se repelir. Como a esfera D tem um fio terra, ela vai mandar todos esses elétrons embora para o solo, de forma que ela vai ficar com um excesso de prótons, né? Porque eles vão sobrar lá sozinhos, né? Vão ficar pouquíssimos elétrons na esfera D. Então, vai ter um excesso de prótons. Quando a gente corta esse fio, os elétrons não podem voltar para a esfera D. Então, ela vai ficar com um excesso de cargas positivas. Então, essa situação, ela está bem representada pela letra E. A nossa esfera A ficou positiva, a nossa esfera B ficou negativa, as esferas C e D ficaram também positivas. Então, pessoal, essa foi a correção da semana 1 do PET volume 2. Bons estudos!